O seu bateu tudo, né? É, não, beleza, beleza. O que que eu tô fazendo? Vou até diminuir aqui, ó, na parte dessas anotações, eu tô escrevendo, cara. Porque aí eu vou te mandar, entendeu? Aquele meu Sim, resuminho, sim. lá na parte de reclassificação, aqui, ó, eu reescrevi isso aqui tudo já. Já tá atualizado. Tava muito antigo aquela parte, Sim, tá- sim. ficou até em vermelho aqui. Isso aqui tudo vai. Vou aproveitar muito pouca coisa. Já estou escrevendo aqui, até refiz o fluxograma aqui. Eu vou te passar isso aqui tudo só para ficar como um backup ali, né? Tu vendo os vídeos aqui, eu acho que é até mais prático. Mas tem os detalhezinhos, eu escrevi aqui, botei umas observações, coisas que a gente já conversa aqui. Só botei para o escrito para até daqui a pouco vem uma terceira pessoa querer fazer, ou enfim, a gente Sim, sim, sim. Já querer fica, aprender. Já está fica bem, aqui bem mais fácil. com telinha aqui, o que onde tem que ir, o que tem que fazer, tá bem, tá bem avançado aqui. Agora só falta a parte da liberação aqui, que a gente acabando essa parte, eu vou pegar os prints de tela e mandar o e-mail ali. Então, assim, praticamente acabou aqui. Tá. Depois eu Geralmente, faço aqui. quando você sai de férias, o Ricardo que faz, né? Cara, é que antes de tu tinha o João Paulo na divisão, o João Paulo que fazia. O Hum, João Paulo saiu, aí veio você. Aí o João Paulo fazia e o Ricardo dava uma olhada ali. Aí agora ah, fica tu pronto. ali fazendo e aí o Ricardo dá uma olhada, dá uma É, acompanhada. qualquer coisa eu Sim, só falo corre com com ele ele. ali, só corre com ele, certamente, né, não tem problema. Ele tá por dentro de tudo do sistema ali também, tudo que foi feito ali, ele acompanhou, então, o Ricardo sabe bem. É... Ah, então essa parte aqui já bateu tudo, né? Sim, sim. Eu só vi aqui que tem um débito aqui, ó, que é o do 1177. Sim. Tá me ouvindo, Roberto? Agora tô. Acho que deu uma travadinha, eu acho. Caiu aqui o meu remoto. Deixa eu Ah, só sim. ver se ele volta. Ver se ele vai voltar aqui, cara. Caiu a conexão do remoto aqui. Hoje de manhã tinha caído também, mas aí acho que foi a internet daqui, da Vivo. Não sei o que que houve. Deixa eu ver. Ele vai chamando o Authenticator aqui para tá tentando se reconectar. Ele não está disponível. Deixa eu ver. Vou entrar de novo lá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Alô? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá. Tô sim. Você tá... Aconteceu de novo aqui que a Vivo caiu aqui o Wi-Fi, caiu a fibra aqui. Então eu não vou conseguir conectar. Puta merda. Eu fiquei no 4G agora no celular, né? Como eu conecto nos dois, Sim. no Por isso. computador para mostrar a tela, e aí eu atendo a tua ligação no celular para poder botar o fone Ah, e a entendi. gente ficar conversando. E aí eu acrescento meu computador remoto na reunião para poder botar a tela, compartilhar a tela. Só que aí caiu, o computador aqui agora tá sem aquele Wi-Fizinho aqui. Caramba, eu vou ter que esperar voltar aqui, Roberto. Vou fazer o seguinte, eu vou esperar e Pronto. eu te chamo daqui a pouco. Pode ser? Pronto, tranquilo. Beleza, Na então, hora. cara. Valeu. Valeu, meu irmão. Até. É, Até. tchau.
Alô? Alô? Anderson, acho que você tá com. Pronto, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, deixa eu fazer de novo aqui, eu vou ingressar. Eu ainda estava na reunião ali pelo remoto. Agora eu vou compartilhar de Eu tava novo. chamando, mas não ia. Tava até. É, tá vendo aí a tela? Ainda não. Agora tô. Tá. Tá, eu estava falando de uma guia que tinha um débito aqui, né, de 11, do 1177, que acho que é FEASP, que é da segurança pública ali. É um dos ajustes que a gente vai ter que fazer. Na verdade, não fazer, né? Ela apareceu como débito, só débito. Então, vai ter que desmarcar essa guia aqui. Daí o débito não vai ser efetuado, a gente desmarca a guia e espera saldo credor ali. Hum, Então, basicamente, de município não apareceu nada de débito. Então, apareceu essa guia para desmarcar a FEASP, aguardar saldo credor suficiente, que é o que eu botei na anotação aqui. O crédito é para o Tesouro, porque é 547 o crédito, né? A guia de débito é 1177, que é esse FEASP, e o crédito é 547. Então, alteração de fluxo, só que como é só débito, a gente não faz o débito, então a gente desmarca essa guia provisoriamente e aguarda ter saldo credor aqui para efetuar o débito. os dois débitos que tinha no município, mês passado você regularizou, não foi? Isso é uma coisa que a gente acabou não conversando ali, né? Acabei fazendo, tocando. Por quê? Porque no final do mês tinha muita guia com provisório. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Tinha muita guia desmarcada. Ó. Aqui nessa parte aqui, ó, aqui eu coloco os arquivos da Proseg, né? Aqueles arquivos automatizados lá. Tá na versão 1, que foi só um que eu baixei. Eu até coloquei isso no que eu escrevi ali. Por enquanto eu estou achando importante a gente guardar todas as versões daqueles arquivos que a gente baixa. Como eu vou desmarcar essas guias agora, por exemplo, ó, essa, mais essas aqui que a gente vai conversar daqui a pouco, do CMS Ampara, vai gerar outra versão. Eu vou ter que gerar nova base de dados lá, vai zerar tudo, e aí vai gerar uma outra versão. Aí vai aparecer uma segunda versão aqui com as guias que a gente vai retirar. E aí, para as contas ali também, aqui para as contas, e o fluxo também vai mudar. Aí eu estou trabalhando com versões de relatórios automatizados da Procegs ali. Então, eu acho que ainda, daqui a pouco no futuro, a gente pode achar que não é importante ficar baixando todas essas informações aqui, né? Mas eu estou colocando todas elas aqui, né, na planilha. E por que eu estou falando isso? Porque tinha muita. Agora eu vou voltar lá para as guias que estavam desmarcadas aqui, até novembro. Ó, tinha muita guia desmarcada provisoriamente, que era esse daqui, as de outubro, as últimas. Isso aqui era tudo provisório, ó, desmarcação provisória. Então elas estavam vindo sendo desmarcadas todo mês vinha ali desmarcava essas guias até que tivesse saldo credor. E não tinha saldo credor do município, desses dois municípios, que é esse aqui, ó, 26 e 37, estava nesse meio aí. Estava sendo desmarcada desde não sei quando lá. E aí chegou o fim do ano, a gente entendeu ali, a CAGE até sugeriu ali, o Adriano da CAGE,
que a gente fizesse, como são guias de 2025, que a gente fizesse o ajuste delas dentro do exercício financeiro. Então, a gente foi lá e eu fiz esse ajuste manual. Então, como eu fazia antigamente, que era por ofício. Então, Pro ofício. debitava a conta do município, mas como a gente não pode debitar a conta lá do IPVA, a gente acabava debitando a do ICMS, que todo dia tem movimentação, né? Então esse valor não ia fazer diferença lá. Então a gente não podia debitar, então a gente faz por ofício e credita a conta do Tesouro. Então eu peguei esses dois e fiz por ofício. Se tivesse saldo credor em novembro, dezembro, nesses municípios, automaticamente já ia corrigir? Ou tem que ter algum procedimento que a gente... Não, automaticamente. Quando a gente desmarca Automaticamente. provisoriamente, por quê? Porque quando a gente desmarca provisoriamente a guia, ela volta automaticamente no Sim. relatório seguinte. Então, A gente não ela ia ia... desmarcar e ela ia passar. Exatamente, ela ia abater, ia pegar débito e crédito, ia sobrar um saldo, a gente ia repassar o saldo para o município. Eles nem sabem que mês que a gente está batendo aquilo ali, enfim, mas a gente tem todo o controle aqui, né? Mas a gente ia passar Sim. o saldo. Como só tinha débito e não teve crédito suficiente, ou não teve crédito suficiente, esse débito a gente ficou postergando lá um era desde julho, o outro era desde setembro dos dois municípios. Aí a gente foi lá e como entendeu. Então, provavelmente vai ser isso. Todo final de ano, a gente vai desmarcando provisoriamente algumas guias aqui, aguardando o saldo credor. Se até o final do ano não tiver saldo credor, não aparecer, a gente pega e resolve manualmente. Manualmente, que eu digo, é ou por ofício, no caso dos municípios, ou se for algum fundo ou órgão aqui, a gente faz por proa, porque aí vai debitar a conta de um fundo ou de um órgão, né? Daí, por ofício, ali o Banrisul não faz. O Banrisul faz dos municípios porque a gente tem a conta de todos os municípios que eles fazem o repasse lá, né? Conforme o FPM ali, os repasses, as distribuições de PVA e de ICMS. Aí o Banrisul tem o controle das contas. Mas dos fundos ali o Banrisul não tem, ele não debita. Aí a gente tem que mandar lá pela PROA, passar pela CAGE, pelo Tesouro, enfim, pela seccional responsável, aí a gente faz. Então, a ideia é essa, se essas desmarcações provisórias ficarem perdurando ali até o final do ano, aí a gente, dentro do mesmo exercício, lá em dezembro, a gente faz e mata, para entrar no ano seguinte zerado, como está agora. Agora não tinha nenhuma guia provisória, né? Nenhuma guia marcada, então ficou tudo certinho, ficou tudo batendo. Inclusive, eu percebi isso aqui no fluxo. Aqui, fluxo, nesse resumo aqui de fluxo, resumo por fluxo, né? Ele bateu todos os valores aqui, ó, tanto que aqui essas informações aqui deram zeradas. Por quê? Porque não veio nenhuma guia de outro período para cá. Se viesse outra guia, ia ter os valores iam ser diferentes, entendeu? Porque esse resumo aqui do RSAR é só desse mês. O relatório da Procegs, ele pega guias que estão também provisoriamente, que foram provisoriamente desmarcadas em outros períodos e ele considera também, ele inclui, encaixa nessa base de dados e vamos fazer agora, até que a gente desmarque de novo, entendeu? Sim. Então, deu zerado aqui. Aí agora a gente vai desmarcar, vai gerar um novo relatório, provavelmente vai ter diferença aqui, entre o que está lá no RSAR 0591, no arquivo, que é a comparação que a gente está fazendo, do RSAR com a apuração que a gente fazia manual com essa do relatório. Agora a gente vai desmarcar a guia, então vai aparecer umas diferenças aqui. Foi o que eu percebi ali. Tá, mas então a gente está na primeira versão aqui, baixei todos os relatórios que coloquei aqui. Tá. Aí, então, essa guia, ela é um débito, então já começou. Começamos aqui, então, a primeira. Vamos desmarcar essa guia para que a gente faça depois, se aparecer nesse 1177. Eu fico até pensando, se aparecer o 1177, deixa eu ver o que ele é ali. Código 1177. Desenvolvimento Social, FEASP. Subfluxo 2102. Só para ver se tem algum outro código. Subfluxo 21002. Ó, só tem um código vinculado, que é só esse 1177. Se tivesse outro código, daria talvez para descontar na conta lá, incluir isso aí. Se tivesse uma lista de códigos aqui e aparecesse um valor lá de 4.000
a crédito, a gente poderia abater, porque vai tudo para a mesma conta, entendeu? Isso não aconteceu ainda, não sei como é que a gente poderia pensar e resolver isso futuramente, mas enfim, estou só falando alto, pensando alto aqui, né? No momento aqui é só 1177, a gente espera aparecer outro 1177 credor acima de 4 mil para a gente poder incluir, deixar essa guia e abater, repassar só o saldo. Talvez não apareça nada, se não aparecer nada, sei lá, até dezembro a gente vai ter que pensar e fazer desse jeito, debitar essa aqui pelo PROA, né, via PROA lá pela CAD e creditar o Tesouro. Pelo menos eu acho que é assim que está se desenhando, como foi em dezembro ali, final do ano. Sim. Bom, até lá a gente pensa e vê. Então isso aqui a gente vai desmarcar, tá aqui como primeira desmarcação. Tá, e aí o que aconteceu a mais? Antes do ICMS Ampara, essa guia aqui, do RSA 0971, que é a alteração entre subfluxos do fluxo 7, né? Então, saiu da FUPGE lá e entrou na extinta caixa, no 1162. Então, a gente vai ter que debitar essa conta do FUPGE e creditar o 1162. Inclusive, a gente mandou lá no e-mail informando que eles vão ter esse crédito, para eles tomarem ciência que eles vão receber esses valores aqui, né, do resumo aqui, ó, 1083 com 1162, 44.463, mais 217,89. É isso que vai entrar na conta deles lá. Então, se a gente não manda essa informação aqui do 0971, eles não ficam sabendo, eles vão receber um valor a mais e não vão entender, não vai bater. Em algum mês já aconteceu isso. A gente não informou isso aqui, eu não informei isso aqui por e-mail, eles, o valor não bateu. Não, tinha um crédito aí que era de uma guia de outro mês, entendeu? Esse aqui é lá de maio de 2023, entendeu? Que só foi estornado agora. Então, entrou lá em maio de 2023 para o FUR-PGE, foi repassado para o FUR-PGE, para a PGE ali, né, dos honorários, e aí agora foi estornado, em dezembro. Então, a gente tem que tirar lá da FUR-PGE e jogar para duas contas, dois subfluxos do fluxo 7 ali. Então, tem que fazer esse ajuste agora. Então, a gente informa eles que vai ter um crédito na conta, vamos debitar da FUR-PGE, e aí vai tudo automático ali. O moleque acordou aqui, vai ouvir um chororôzinho aí. Uhum. Tá. Então, isso aqui, o RSAR 0971, como ele não entra, né, nesse relatório da reclassificação, ele tem que ser feito à parte. Então, vai ter que ser via PROA, a gente vai ter que abrir um PROA ainda, debitar lá os 760 e creditar no 1162. Aí a gente já informou lá no e-mail da prévia, para eles terem ciência, e vamos ter que abrir um PROA para fazer esse ajuste aqui. Aí é aquele despachozinho nosso lá, como entre... Tu me mandou um caso ali que não precisava do despacho, porque já ia cair na reclassificação. Aliás, caiu na reclassificação aqui, né? Até te mandei ali. Porque era uma alteração de guia e a alteração da guia já ia cair direto no relatório. Então, não precisava mandar para a CAD para fazer o ajuste lá, entendeu? Então, esse caso aqui, ele não cai no relatório, ele cai no relatório nesse RSAR 0971 aqui, que não entra automaticamente. Pelo que eu entendi daquela guia, é porque envolve o tesouro ali, que o rapaz eu acho lá... que ela era 420, né? E foi para algum outro código de fluxo 7. Então, ela saiu do tesouro e foi para o fluxo 7. Era isso? Creio que sim, não. Deixa eu olhar aqui. A gente falou aqui. Tá aqui, ó. Tu fez um despacho 301,52, saindo do Tesouro, indo para a Secretaria da Agricultura, que é FEASP. Inclusive, não se confunde com esse FEAISP aqui, que é um outro fundo. Tem um izinho diferente ali. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Então, ele, como fez a alteração da guia de 420 para 1016, essa alteração da guia já cai no relatório direto. Mas se fosse de um código fluxo 7 e tu alterasse para um fluxo 7, ela ia cair no relatório, mas não no automatizado. Ela ia cair aqui, ó. Tá. Entendeu? Ela ia cair nesse RSA aqui. Esse aqui a gente tem que fazer manual. Esse Aí tu ia fazer procedimento...
Depois que a alteração da guia a gente mandar lá para a CAGE, só vai acontecer quando for esse caso, entre o Do fluxo. fluxo 7. Ah, Exatamente. É pronto. isso aí. Esse aí, como envolveu o tesouro e vai para o fundo, o tesouro vai para o fundo, lá ele entrou No no automatizado. relatório normal, automatizado, que é o RSAR 0591. E aí o SAR 0971 é o entre subfluxos de fluxo 7, e aí não entra na reclassificação automatizada. Então, a gente tem que fazer por Perfeito. fora, que é o que tem que fazer agora aí. Vamos ter que abrir um PROA, pedir para o Edevaldo abrir um PROA ali, e aí solicitar isso aqui. Tá, então, tudo que tem que ser feito, eu estou colocando nessas colunas aqui. Então, aqui, ajustes manuais, se tiver que fazer algum ofício ou PROA. Do mês passado, se tu olhar, tem um monte, porque eu fiz toda aquela limpa lá de tudo que estava pendente no ano, de guias que estavam sendo desmarcadas provisoriamente e tal. Resolvi um monte de coisa por PROA e ofício para poder limpar tudo. O do mês passado deu trabalho, foi trabalhoso. Mas aí tu vê uma relação grande aqui, porque a gente fez muito ajuste manual. E aqui são as desmarcações, provisórias ou definitivas. Eu até botei aqui, ó, eu deixei como uma basezinha aqui, já para aqui só preencher o número e aqui dizer se é provisória ou definitiva, aqui se é proa ou ofício, o número, só para organizar, né? Só para deixar organizado. E aí botei umas colunas aqui para facilitar. Guia débito é o que vai precisar quando a gente usar ali na tela, para poder, a gente já vai fazer ali, para poder desmarcar. Aqui para saber qual débito e qual crédito, o valor dos dois informa. Aqui só para ter uma referência de quando foi a alteração, aquele dos municípios estava desde julho. Então eu informava aqui, julho, do município lá de, sei lá, esqueci qual era o município, a outra era de setembro. Então eu informava aqui julho, setembro, só para ter uma ideia de por quanto tempo o negócio está se arrastando, né, para a gente ter essa informação. E aqui deixar uma observação qualquer, aqui eu estou dizendo que é desse fundo aqui, aguardar saldo credor, o crédito aqui vai ser fluxo 1, só para ter uma ideia também. Beleza. E esses daqui agora, que faltam, Roberto, CMS Ampara. Por quê? A gente teve que desmarcar o CMS Ampara. Se eu, eu escolhi essas guias aqui, que deu um total de 30.251. Aí eu fui aqui, aí escolhi elas. Por que eu escolhi elas? Estão todas no 15 e 13, e todas elas sendo creditadas no CMS, em fluxo 2 de CMS. Então já facilita também, porque elas iam ser debitadas do fluxo 7, que tem 80% do fundo e 20% do Fundeb, né? Ampara. Fundo Ampara e Fundeb Ampara. Elas iam sair daqui e iam para ICMS. Como é que funciona o ICMS? A gente tem a repartição aqui. Corto. Te mostro ali. O negócio que eu tenho salvo aqui que eu sempre acabo usando. Olha lá, o ICMS. Ó. 20 Fundeb, 20 FAMUR e 60 Tesouro. Então, ela ia sair de 80 a 20 ali, todos esses recursos aqui, esses 30 mil, eles iam sair, 20% desses 30 mil iam sair do Fundeb, 80% ia sair do Fundo Amparo. E ia ser dividido em 20, né? Eu tô falando ia porque eu vou desmarcar as guias e não vai acontecer. 20, 20, 60. Certo? Então, aqui, ia ser creditado assim. Ia ser debitado aqui, ia ser creditado aqui. Fundeb, aqui é o Fundeb ICMS, não confundir com o Fundeb Amparo. E aqui FAMURS. Então ia ser isso, ia debitar aqui e ia acreditar aqui. Mas se a gente deixasse como estava, e eu vou te mostrar aqui agora, eu vou deletar isso aqui, ó, o saldo ia ficar negativo e ia ter que debitar as contas do ICMS Ampara. Debitar as contas do ICMS Ampara, a gente não debita, a não ser que faça por PROA lá, entendeu? Mas como a gente quer automatizar, aí o que a gente faz? A gente desmarca algumas guias de débito para que esse saldo aqui fique positivo e, tipo, no mês seguinte ali, tendo um saldo credor maior, a gente é o mesmo esquema, cara. A gente espera que tenha saldo credor para poder incluir essas guias de novo, deixar, elas vão aparecer, né? A gente vai desmarcá-las provisoriamente, então elas vão voltar no mês que vem. Aí a gente vê o saldo no mês que vem com elas. Se tiver saldo credor, beleza, aí a gente abate elas e manda.
Senão, a gente fica segurando até que tenha saldo para tudo isso, para não abrir o Pro ali, para não fazer o ajuste paralelo. Então, é como o ajuste do RSAR aqui, 0971, porque isso aqui também é fluxo 7, só que do Ampara a gente consegue controlar melhor, né, do Ampara. Aqui são muitos fundos e muitos órgãos, o Banrisul não faz o ajuste. Aqui também o Banrisul não faz o ajuste, né, mas é só o Ampara a gente decidiu fazer, a gente faz por Pro, né, como faz o outro ali, mas a gente consegue incluir isso aqui. Eu acho que a ideia seria também incluir o do RSAR 0971. Mas é que não sei, a gente também teria que, são muitos fundos e órgãos, e todos eles a gente teria que ficar desmarcando e esperando o crédito, entendeu? E tem vezes, tem fundos e órgãos que não tem tanta movimentação assim, a gente ia ficar segurando muito tempo e não ia acontecer o ajuste. O ICMS Amparo a gente sabe que tem todo mês ali, né? Tem uma movimentação muito grande, então a chance de no mês seguinte ter crédito suficiente para bater é maior, entendeu? Então a gente vai lá e jogou o ICMS Amparo, mesmo sendo fluxo 7, a gente joga aqui para dentro. Então ele está sendo alterado do fluxo 7 para o fluxo 2, que é o ICMS. Então ia ter esses ajustes aqui, de 30.250 ali, e ia ter esses créditos aqui, ia ter esses débitos e créditos. Como a gente vai tirar ele, eu fui lá, agora só vou voltar aqui, tá, eu tirei, aí ele fica com um saldo de 2.116,08. Dividido 80-20, né? 80% vai para o... Sai tudo do Tesouro, sai do Tesouro, e vai 420 para o Fundeb, e para o Fundo Ampara, que é 80%, vai 1.692. Então, tirando essas guias. Então, essas guias, aí eu fui lá e coloquei elas aqui, fazendo desmarcação provisória, ou seja, ICMS Ampara, aguardando saldo do credor, e aí eu coloquei só pesquisei o crédito ali que vai ter, deixei todo o mesmo crédito do ICMS, porque elas vão ter o mesmo destino. Se eu mudasse, altera muitas contas, né? Se eu botasse se aqui tivesse um crédito, sei lá, fosse para outro crédito IPVA ou até Tesouro, ia mexer em muitas contas, né? Aqui a gente sabe que só vai mexer nessas contas aqui, ó. Porque todos iriam sair do Fundeb, do ICMS Ampara, e vão para o CMS. Então só vai mexer, a gente só sabe que vai mexer nessas contas aqui. Se um desses guias aqui fosse para o Tesouro, só para o Tesouro, ia ter ia ser débito e ia ser crédito 100% Tesouro aqui, entendeu? Aí já ia ser um pouco diferente, sei lá, se fosse PVA, já ia ter uma outra distribuição. Enfim, estou tirando as mesmas guias, as guias que são semelhantes, parecidas aqui, tem o mesmo tipo de alteração, para poder facilitar depois ali, né, nas divergências que vão aparecer só nessas contas aqui. A gente já vai entender aqui, quando aparecer a divergência que apareceu exatamente aqui, ó, no Fundo Ampara, eu deixei em vermelho, e no Fundeb Ampara. Foi as únicas divergências que apareceram, exatamente porque a gente vai desmarcar elas. Quando desmarcar, eu acho que a ideia é que zere aqui. Essa aqui é a do FEASP, que a gente também vai desmarcar. Então, ele está como um negativo aqui, que no relatório veio para debitar esse fundo. A gente não vai debitar, vai desmarcar e vai ficar zerado aqui. A ideia é que a gente faça esses ajustes aqui para regularizar tudo ali e deixar o que é provisório para voltar no mês seguinte. Então tá. Então, não sei se ficou claro aí, a gente desmarca essas guias agora, deixa como saldo positivo aqui, e vamos mandar recurso para essas contas do Fundo Amparo. E a gente ia debitar, agora vai creditar, porque tirou essas guias ali. No caso, só recapitulando aí, a princípio o Ampara ficou negativo, né? Como a gente não pode mexer nas contas lá, para não ter que... Debitar. Isso. Debitar não, a gente só manda saldo credor para lá. Isso. Para não precisar, no caso seria Pro aí, né? A gente teria que abrir Ou um PROA. Um PROA. Para não fazer isso... Seria um PROA para debitar a conta do fundo, do Fundo Ampara, porque o Banrisul não debita lá, enfim. Eu acho que ele até debita, cara. Eu acho que ele não debita do Fundeb. Acho que tem uma observação aqui, ó. Ajustes manuais nas contas de ICMS Ampara são efetuados da seguinte maneira, ó. Do Fundo Ampara, PROA ou ofício, se for crédito. PROA se for débito e ofício se for crédito, ó, no fundo. No fundo, então, e Fundeb Ampara, sempre via ofício, débito ou crédito. Então, o Banrisul, ele debita Fundeb Ampara, ele controla e consegue debitar. Mas a do Fundo Ampara, só a CAGE lá consegue debitar, entendeu? Então, se aqui ficar negativo, a gente vai ter que abrir lá o ajuste, fazer ajuste dividido, entendeu? Fazer todo aquele trabalho paralelo lá que
que não é o cara que a gente quer automatizar, entendeu? Então, Isso. a Para saída não mais ter esse fácil trabalho, você é, procurou guias com a mesma conta e isso. fosse suficiente para ficar credor. Exatamente. Por isso que eu peguei as maiores guias aqui, aí fui pegando. Peguei a de 14 mil. O saldo aqui era 28 mil. 14 mil não é suficiente. Peguei 8 mil. 22 mil. Ainda faltava. Peguei a de 3.800. 26 mil. Faltava só um pouquinho. Eu podia até pegar outra aqui, a de 2 mil, mas peguei essa aqui porque era 15 13 também. Mantive o mesmo padrão aqui. De 15 13 foi para 15, foi para código de CMS. Então, mantive o mesmo padrão e peguei essas quatro. Somou 30.251, bateu aqueles 28 mil, ficou credor 2 mil, dividiu 80, 20, fechou. É o que a gente quer. Saldo credor para repassar para eles. Daí um dos detalhezinhos aqui, ó. Aqui eu estou fazendo um resumo, e esse resumo aqui muda conforme o mês, né? Porque conforme isso aqui, tu já sabe que já fazer dos outros meses. Essa parte aqui. Essa parte aqui já vem automaticamente dos outros meses ali. Aqui não, aqui eu vou só incluindo, porque aqui pega todas as contas. Aqui eu estou fazendo um resumo, um quadro resumo, né? Como a gente fazia no ofício. Aqui eu pego só o que vai ter de repasse mesmo. Então eu vou lá e resumo aqui. Aí eu coloco aqui um subtotal de fundos e órgãos. Deixa eu ajeitar aqui. Faço uma diferença aqui. Essa diferença eu faço da onde? Deixa eu me entender aqui, cara, que eu pego esse valor aqui de fundos e órgãos só, tá vendo? Só fundos e órgãos. Não pego o Poder Judiciário, não pego o município, não pego o Funprocred. Só de fundos e órgãos, que é o que está aparecendo aqui nessa aba, diminuo o T16 do M102, desse valor aqui, ó. O M102, que é esse aqui. Então, eu diminuo para ver se está certinho, batendo com o que está aqui do total que vai debitar do Estado. Então, bateu ali, ó, 0,01 centavo. Então, foi só no centavo ali. Daí, depois eu acrescento o judiciário, que aí eu estou buscando lá da aba do judiciário, ó, tô pegando aqui. Isso aqui eu vou mudar porque eu vou colocar, eu vou botar um PROC ali para procurar pelo mês, enfim. Vou deixar mais automatizado, porque agora eu estou buscando linha após linha. Eu vou lá, coloco um igual e clico na linha aqui. Daí ele está pegando daqui. Está pegando esse M52 aqui. No mês passado ele pegou dessa aqui. Depois eu vou automatizar isso aqui, vou botar isso aqui tudo direto, assim, e aí eu vou tentar fazer um PROC para ele buscar. Então, aí eu acrescento o Poder Judiciário, o repasse que vai ser feito, beleza? Dos municípios, aqui eu não boto nenhuma conta, porque são várias contas de vários municípios, então eu boto um tracinho e ele busca o total lá aqui. Então, ele vai pegar o total aqui, vai somar. Como é que ele pega? Como é que ele está pegando ali? Está pegando no somatório? L6. Ah, tá, o L6 é daqui, ó. O L6 é o que vai para o município daqui. Sim. É exatamente isso daqui, exatamente. O que é de PVA é dividido 20% Fundeb, e aí é dividido 40-40 para o município e fica com o Estado. Então, é só pegar o município daqui, é o que vai para os municípios ali, tem que bater. E é exatamente o que a gente fazia antes nos ofícios, a gente batia esse valor com o somatório aqui, lembra que a gente ajustava os centavos de Porto Alegre? Era nessa coluna Sim. aqui, a gente somava tudo, é mais ou menos isso. Só que agora isso aqui está meio inútil, né? Eu continuo fazendo ali, mas não precisa. Não sei se eu estou pegando alguma informação daqui. Aqui eu só estou colocando as guias que a gente está desmarcando, que eu estava fazendo, mas eu já risquei porque está resolvido. Mas aqui do município vai ser isso aqui. Então, já está aqui a informação. Pronto, aí débito do Estado, sem Funprocred. Aí agora adiciona o Funprocred, a gente calcula depois ali e soma. Então, o débito total, 98 milhões. É um valor bem expressivo, a gente já falou ali, conversei com o Ricardo já também. Ele falou só para a gente acompanhar. Depois eu vou te mandar. Deixa eu te mandar logo. São duas observações aqui importantes. Vou colocar no chat o que o Ricardo falou, para a gente acompanhar as arrecadações, porque precisa ver se vai ter saldo suficiente, porque o valor é muito grande, né? 98 milhões ali, mesmo no dia de maior arrecadação ali, precisa que tenha na conta recolhimento, cara. E a conta recolhimento,
ela é alimentada, entre outras coisas ali, principalmente pela GA do Banrisul. Então a gente tem que olhar, como o Ricardo mandou ali te mandei a telinha aí, a gente tem que olhar, acompanhar, fazer lá no RPE, ver GA Banrisul, como é que está a arrecadação do dia, para no final do dia, se tiver valor suficiente, como ele falou ali, se tiver em torno de 170 milhões, a parte do Tesouro, que são 60%, aí abarcaria ali os 98 milhões. No dia seguinte, teria 98 milhões na conta para a gente poder fazer o débito. Então, acompanhar essa arrecadação, se tiver no dia, até o final do dia, a gente vai lá e executa a reclassificação. Executa ali, e a última parte aqui, ó, liberar a execução da rotina, para no dia seguinte o débito ser efetuado, entendeu? Então, a gente vai ter que acompanhar em 2 dias ali, dia 9 e dia 12, ver se vai ter arrecadação suficiente. Se não, a gente vai ter que pedir para o Tesouro, para, sei lá, transferir de alguma conta para cobrir momentaneamente e depois debitar e fazer o ajuste depois lá. Só para a gente poder fazer o ajuste, cobrir a conta, jogar um valor maior na conta recolhimento, tirar de alguma outra, da disposição, não sei de onde, e aí fazer o ajuste, depois eles depois compensar lá. Enfim, a gente vê, nunca aconteceu, vamos ver se vai precisar, vamos acompanhar as arrecadações aí. Então, o valor total vai ser esse, mas como o fundo Procred a gente faz por ofício por fora, e é um valor pequeno, o que considera que vai ser feito mesmo aqui vai ser 98,004, 98 milhões aqui. Esse aqui é o que vai ser executado mesmo, assim, esse valor vai ser o valor final. Tá, então é isso. Vamos ficar de olho ali. Tá, e um outro porém é o seguinte. É isso aqui, essa conversa com o Adriano. Todo mês, cara, eu mando para ele exatamente o que vai acontecer com o Semestre Ampara, porque ele está fazendo um controle mais a fundo das contas do Semestre Ampara. Aqui, ó, eu falei com ele ontem, eu acho. Levantamento da reclassificação. Assim que eu termino a reclassificação ali, aqui estava o levantamento ainda de que estava negativo. Eu não tinha desmarcado as guias ainda, não tinha escolhido as guias que eu ia desmarcar. Então, se tu olhar aqui, ó, menos 28 mil. Tinha ficado negativo. Aí eu fui lá e informei para ele, ó, a princípio, o ajuste seria débito, mas vamos ter que desmarcar umas guias aqui para o saldo ficar credor. Aí ele respondeu aqui, será desmarcar umas 4 guias, pelo que ele pôde ver ali. Aí hoje, ou ontem, sei lá, fazendo ali, eu vi as guias e informei para ele, ó, vou desmarcar essas guias, aí já tirei o valor aqui, está amarelo, e o saldo ficou isso aqui, ó, só para informar para ele, como ele controla a movimentação na conta, ele vai entender, ele vai saber que vai entrar esse valor aqui no fundo e esse valor aqui no Fundeb, nas contas do Amparo. Então, só isso, no início do mês, mandar para o Adriano esse resuminho aqui. Sim. Pode mandar as 2 telas, né? A primeira tela aqui com as guias cruas, né? Sem tirar, e depois mandar isso aqui, ó. Ou se quiser mandar só essa parte final aqui, ó, Adriano, ele vai entender, ele já está ciente já acompanha esse minha tabela ali há um tempinho já, então ele se mandar só essa tela aqui, ele já vai entender. Já sabe que essa aqui são as guias, aqui são os saldos de resultado ali. Mas só para tu lembrar de mandar para ele no início do mês ali de fevereiro. Mas aí ele também me falou aqui que ele também vai estar de férias. Então vai ser para mandar pro esse cara aqui, pro João Guilherme. José Guilherme. Eu vou te mandar isso aqui. Pronto, beleza. Tá aqui para... Pronto, fica a mensagem aí para depois tu procurar. É só esses 2 alinhos que eu queria fazer. Então, acompanhar a arrecadação, porque o valor é expressivo, e mandar no início do mês ali, e Semestre Ampara, tem uma pessoa na CAGE que controla especificamente essas contas do Ampara. Então, eles ficam pedindo todo mês ali o que vai ser feito. Tá, então a gente pode partir ali para o... Acho que ficou... Não sei se tem alguma dúvida ali, ficou tudo claro, né? A gente pode partir para os ajustes ali. Pergunta aí se quer perguntar. Desce aí nessa aba aí de relatórios. Desce aí, rapidinho. Aqui. Essa comparação aqui? Isso. No caso, esses 22 mil aí é do Ampara, beleza? Esses 4 mil é aquele valor que está Sim, a que a gente vai débito, tirar né? de débito, né? Do FEASP ali, ó, da Segurança Pública. E esse aqui também é do Ampara. Do Fundeb Ampara. Ampara. Ah, pronto. Fundeb Ampara 80%,
Fundeb Ampara 20%, se tu for ver, somar os dois aqui, dá aqueles menos 28 mil lá, Sim. que é o que seria feito se a gente não desmarcasse nenhuma guia. Então, Sim, aqui sim. eu já coloquei, ó, aqui nessa coluna toda aqui do RSAR, se o valor aqui no saldo do relatório for negativo, eu já coloquei para isso aqui ser zero, nessa coluna aqui. Porque se for negativo, a gente não vai fazer o débito, a gente vai desmarcar a guia, entendeu? Sim. Beleza? Então, a primeira condição aqui, se tu for ver na fórmula, a fórmula está ficando grande aqui, mas estou tentando automatizar ao máximo. Mas a primeira coisa é isso, se ela for menor que zero, é zero. Se esse saldo aqui for zero, ela é zero. Se ela for positiva, bom, aí tem que ver de onde vai buscar. Se ela é município, ou seja, se ela tem aqui código de município preenchido, aí se o código do município for diferente de zero, ele vai buscar lá no IPVA. Ou seja, tem informação de município, busca lá na aba do IPVA. Então ele vai lá buscar. Então eu estou usando a aba IPVA, tá vendo, para alguma coisa. Ele vai lá e procura a conta pela conta. Ele vai lá na conta, ele vai aqui procurar aqui na conta. Nessa conta aqui, acredito que AG. Deixa eu ver aqui. Onde é que ele está? Ele vai buscar no fluxo IPVA de AC a AK. De AC a AK. Ele pega daqui e vai até aqui. Então ele está pegando a conta lá. Ele está buscando pelo número do município, na verdade. Nem é a conta. Ele pega se o número, se tiver informação aqui nessa coluna, daí ele vai lá na aba município e pega e compara com o valor que está lá. E aí bate, só não bate nos centavos, a gente já sabe. Se não tiver informação aqui, então é dos fundos. Então ele vai buscar aqui nessa aba de ajuste aqui, que é aqui que a gente controla os órgãos e fundos, entendeu? Por isso que eu faço o somatório aqui só de fundos e órgãos aqui, entendeu? Ele pega só de fundos e órgãos, então ele vai pegar daqui. Então, fechou ali, colocou todas as informações aqui, organiza esse quadrinho e pronto. Aí aqui dá pra gente melhorar isso, cara. Dá para melhorar. Da onde ele vai buscar. Daqui a pouco não precisaria desse quadro, ele poderia buscar só daqui. Não sei. A gente pode ver. Aqui fica um quadro tão resumidinho que fica interessante para a gente saber quanto que vai ser debitado. Eu botei só os fundos de órgãos, aí pego o município e Poder Judiciário. Aqui, porque Poder Judiciário e o município está em outra, o município está aqui, ou lá na aba do município, e o Judiciário está na aba do Judiciário. Enfim, são coisas que a gente vai pensando e vai melhorando aos poucos, né? Se a gente parar tudo, eu não queria parar tudo para mexer tudo de uma vez só também, porque como no mês que vem eu sair, não precisa ter tanta coisa nova assim para confundir mais as coisas. Então, organizou os dados, coloca só esse quadrinho e é daqui que ele vai buscar essas informações dos fundos e esse aqui ele vai buscar lá dos municípios. Então, daí vê as diferenças. Daqui ele pegou ali, o resumo de ajuste, que é essa segunda parte aqui, porque não tem preenchimento aqui de município, então buscou aqui. Bateu a maioria nos centavos, não faz diferença, né? Quanto maior o valor, mais divergência em centavos. E esses três, se a gente vai desmarcar a guia, ficou negativo, né? Vai debitar, todos os três ficou negativo, então ele já joga zero. Então já vai ter divergência. Porque para ele vai debitar, e a gente não vai debitar. Vamos desmarcar as guias aqui, essas guias todas aqui, e a princípio vai zerar aqui. Não vai zerar, aqui vai ficar positivo, né? Vai continuar com divergência no Ampara. Porque aqui, quando a gente desmarcar aquelas guias ali, vai ficar esse saldo aqui, ó. Vai ficar 1.692 e 423, é o que vai aparecer aqui. E aí, mas aí aqui também não vai ficar, aí aqui vai ficar positivo, né? Se aqui vai ficar positivo, aqui vai aparecer um valor. Que valor que vai aparecer aqui nessa coluna? Ele vai buscar daqui, ó. Que o fundo Ampara, ele já está buscando daqui. Ele busca quando tiver positivo. Agora está negativo, ele não está buscando. Sim. Daí eu fiz umas fórmulas aqui, ó. Aqui, não sei se tu lembra. Aqui era o do valor atual e aqui eu fazia ajustes de outros períodos, né? Valor extra. Eu lembro. Então, aí esse aqui do Ampara, quando está negativo, eu coloquei umas formulinhas aqui também, cara. Então eu fiz uma baguncinha aqui e vou falar para tu confiar em mim que aqui, quando está negativo lá, ele deixa tudo isso aqui zerado. E quando está negativo lá, ele vai buscar isso aqui daqui.
já sim. do valor quando a gente tiver alterado. Então, cara, ficou alinhado. Isso aqui eu fiz agora. Então, ele já está puxando aqui os valores. Ó, deu 2.116, certinho. Então, ele já pega 80% e joga aqui, 20% joga aqui. Então, no resumo aqui já está certinho. Só falta agora ele ajustar aqui. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu quero que isso aqui fique zerado, cara. Eu quero que essa coluna de Sim. diferença fique toda zerada, só nos centavos. Até então, nos meses passados, estava aqui com valor, a gente, tá, é uma diferença explicada ou não explicada, mas fica uma pontinha de, porra, cara, tá certo ou tá errado esse negócio? Tá explicado mesmo ou não tá? Cara, aí agora a gente vai desmarcar essas, para estar zerado, entendeu? Vai ser só nos centavos. A explicação que vai ser só centavo. Se for mais que R$ 1, 2, 3, tem alguma coisa diferente, entendeu? Então eu espero que a gente desmarcando aqui agora zere tudo e nos dê mais segurança também, com as fórmulas que a gente fez ali e tal, enfim. Então acho que é isso. Se tiver alguma dúvida mais aí, pergunta, senão a gente pode partir para a desmarcação ali para ver o que vai dar. Espero que dê certo. Eu acho que ficou bem claro. Né? Tá. Sim. Então, vamos partir direto ali. Vamos começar as desmarcações do ano ali. O Fundo Procred está por fora, tu já fez lá, também está batendo, né? Tudo certo. Então, vou desmarcar aqui. Já vi que essas guias aqui são débito, eu revisei. Essas guias aqui são débito. São o débito mesmo, né? Não são as credoras. Então, aqui, selecionar guias a serem ignoradas na próxima execução. Acho que ainda pode melhorar o texto, mas vamos lá. Essa daqui de baixo é definitiva, que já foi ajustado manualmente. Não tem nenhuma, vão ser todas provisórias. E via PROA. Na verdade, é do PROA. É do PROA, como não está nessa base de dados, não tem que desmarcar definitivamente, só lembrando. Isso aqui Sim. não aparece nesse relatório. Vamos fazer por PROA e a gente vai lá e assinala a guia. A gente faz assinalamento manual lá. Não está aparecendo aqui, então não vai aparecer aqui. Não tem que fazer desmarcação aqui. Então, vou partir para cá. E, ó, número da arrecadação de débito. Então, a primeira vai ser essa. Vamos ver o que ele vai nos achar aqui. Valor de 4.063. Isso aqui é uma coisa que eu não estou colocando esse nível de detalhamento naquelas anotações ali, tipo essa parte de desmarcar a guia. Eu estou subentendendo que quem vai desmarcar já sabe o que tem que fazer. Sim, E sim. também aí dá para fazer depois, dá para incluir ali, deixar um roteiro mais completo, mas por enquanto eu vou deixar só o geralzão, assim, o cara fazer um checklist, um passo a passo, né? Depois eu queria só que você me mostrasse, que eu lembro que você me mostrou, só que eu fiquei na época Hum. com a dúvida de encontrar essa guia de débito. Tá. Então, é o seguinte, ó, primeira coisa aqui. Por que eu busquei essa guia aqui, ó? Porque, ó, final 550, né? Aqui, ó, se a gente for no fluxo aqui, ó, é ela mesma que aparece aqui, ó. A gente separa débito, aqui é fluxo 7, débito de crédito. Por que eu só deixei ela em vermelho e chamou a atenção? Porque essas daqui são 760, 761 são de honorários. Elas já vão aparecer lá. Elas já estão aqui, ó. Esses débitos são uma de 760 e 14 de 761. Elas já estão aqui, são essas 15 aqui. Hum, Provavelmente tem 15 aqui, né? São 15, tá vendo? 14 de uma e uma de outra. Essas daqui são de Ampara, que eu pego elas aqui, copio e colo aqui. Elas já estão aqui também. E sim. aí essa aqui é a que ficou faltando, assim, meio perdida, assim. Ela aparece aqui, ela tá no débito aqui, ó, 4.063, e só tem ela de débito. Aqui eu consigo ver que só tem ela, só tem uma guia de débito. Se tivesse mais de uma guia, a gente teria que desmarcar várias, né? Então só tem ela, só apareceu ela aqui, eu consigo identificar ela aqui. Então é ela que eu vou desmarcar. Eu trouxe ela daqui para cá, para cá. Mas na dúvida Uhum. também é só pegar e copiar ela aqui. Pode pesquisar a guia, vai ver a guia ali, e aí depois tu vê qual é a que ela foi alterada. Deixa eu voltar lá. Vou fazer o seguinte, vou Hum, botar em. Aqui eu copio ela e vou ver aqui. Aqui eu tenho uma noção do que está acontecendo. Ó. É a guia original. Essa aqui, eu posso pesquisá-la para ver qual o código, e a guia para qual ela foi alterada. Esse aqui seria o crédito, né? Então aqui eu vou debitar, aqui está saindo e aqui está entrando o recurso. Aí entra aquela história tá, de entrar e entendi, sair. entendi, entendi. Entendeu?
1177 está sendo alterado desse código, ou seja, está saindo desse código para esse código que a gente vai ver qual é, 547. Então, eu fiz isso aqui e copiei essa informação aqui, ó, crédito, Porque código 0547. quando teve a entrada do recurso original nessa 550, entrou um crédito, não é isso? Quando ela foi Entrou... alterada, ela precisou ser debitada. Exatamente. Pronto, perfeito. Na verdade, o crédito na conta lá, ele foi espontâneo. Por quê? Porque foi foi uma guia gerada já nesse código, 1177. Geralmente acontece o alvará automatizado, né? Que ela entra no 1157, só não confunda os códigos aí, e aí ela é apropriada num código. Aí sim, 1157 ele é tesouro, ele sai de uma conta do tesouro e entra na conta lá. Aí ela pode ser reclassificada, aí vai ter um débito e crédito de novo, entendeu? A cada alteração de guia tem um débito e crédito. Isso. Então, aqui no caso, ela foi paga, foi gerada essa guia e foi paga direto no 1177. Então, só teve a entrada do recurso direto nessa conta vinculada ao 1177. Só que depois ela foi alterada. Então, ela tem que sair tem que ser ajustada, tem que ser corrigida. Ela tem que sair daqui e entrar aqui. Que no caso é o tesouro, voltar ir para o tesouro ali. Ela vai sair, a guia de débito é aquela ali, é a primeira guia débito, a segunda guia sempre crédito. E se for alterado de novo, aí vai sair do tesouro e vai ver para onde vai. Ela pode ser, é IPVA isso aqui. Bom, vai sair do tesouro e vai para o IPVA. Bom, tesouro é fluxo 1, IPVA é fluxo 3. Alteração de fluxo, reclassificação de receita, vai cair no relatório. Exceto se for entre subfluxos do fluxo 7, que aí cai naquele relatório 0971 e a gente tem que fazer manual, entendeu? É a única exceção ali. Tá, então, beleza. Então aqui a gente vai desmarcar essa guia débito. Vou voltar lá para esse aqui. Vou botar a guia débito aqui e vamos fazer a desmarcação dela e automaticamente ela já faz a desmarcação do crédito. Não vai ter o crédito no tesouro ali, entendeu? Que é o 547 ali, para onde ia. Ele pega aquele relatório geral, ó, ele já pega aqui o débito e o crédito aqui, ó, ele já traz o crédito também, que não vai ser efetuado. Se a gente está desmarcando uma coisa, desmarca tudo. O que eu vou desmarcar não vai sair dessa conta, até porque daria erro, porque não dá para debitar a conta direto deles, tem que ser via PROA. Isso aqui daria um erro lá. Se a gente deixar assim e gerar o relatório, vai dar um erro lá. Ele não vai conseguir debitar e creditar, entendeu? A gente até pode deixar, só que dá erro. Como apareceu num dos testes que a gente fez quando eu estava fazendo o teste ainda, ele estava puxando errado ali, puxou algumas guias negativas e daí deu erro no final. A gente gerou o relatório como teste e deu erro. Tipo, essa transação não vai ser efetuada porque deu erro. É débito em alguma outra conta. Aí teve que corrigir algumas coisas ali, bom, beleza. Eu acredito que se a gente seguir isso aqui, não tirar essa guia, ele vai dar um erro lá e não vai ser feito. Então a gente vai lá e desmarca a guia e ela vai ficar anotada lá e vamos esperar. Sim. Não, é X e aí deixa um sim ali. Continuar? Sim. Então nós estamos desmarcando provisoriamente. Eu vou deletar ela e vou colocar um sim aqui só para ver se ela foi desmarcada. Ó, tá lá. Desmarcou guia de débito, guia de crédito. Beleza. Vou desmarcar a próxima aqui. Ver o que ele acha. Ó, tá lá, final 961 é o débito, 3.479, e o crédito seria na 217, que é a ICMS, essa 552 aqui. Não vai ser nada disso efetuado. Essa aqui já é de ICMS Ampara lá. Não vai ser efetuado. Beleza. Vou fazer todas. Depois eu verifico se
Se vão aparecer todas lá. Tá lá, final 726, débito 14.596, crédito na 830. X, marco sim ali, foi. Zoom. Tá lá, final 247, 8.284,32, o crédito naquela ali, também CMS. Faltou sim. E a última. Final 306, 3.391, beleza. Sim. Beleza. Vou deletar aqui, vou só olhar agora tudo que foi desmarcado. Tá, vou voltar, porque ele puxou a última só. Eu acho que tem que fazer de novo aqui. Parece que é um macetinho para ele puxar todas. Ó, agora ele puxou todas. Então, puxou todas aqui. Ó. São 5 guias. Não dá o total aqui, mas pelos valores ali são esses ali mesmo. 3, 4, é isso aí. Na ordem que a gente fez. Então tá, cara, estão desmarcadas. O que que eu faço aqui, cara? Aqui, ó, guias desmarcadas. Provisoriamente, né? Foi o que a gente fez. Aqui não teve desmarcação provisória na última, que a gente fez tudo definitivo para poder matar. Então eu peguei e joguei tudo para definitivo, que é essa coluna aqui. E nessa agora aqui, eu vou jogar essas informações aqui. É o jeito que eu estou achando de... Depois eu organizo aqui. Deixo tudo como referência dezembro. Vai ser tudo de dezembro. Só para saber que essas aqui foram desmarcadas em janeiro, referência dezembro. Daí, o que a gente tem que fazer agora? Desmarcamos tudo. Aqui está atualizado. Agora é o PROA. Mas antes do PROA, vamos gerar aqui. Agora vai ser... O que falta? Gerar nova base de dados com as guias desmarcadas, né? Baixar os relatórios, os novos relatórios. Comparar 0591 versus relatórios. No caso, o relatório conta, né? Contas. E executar, se estiver tudo certo. E aí o PROA fazer por fora. Enquanto isso, em paralelo, o PROA a gente pode fazer a qualquer momento, porque já... Vou deixar em vermelho aqui, que depois a gente deleta isso aqui. Então, o que vamos fazer aqui? Gerar a nova base de dados, né? É só vir aqui com o xizinho, ó. Ele vai limpar tudo que foi feito anteriormente e vai fazer uma nova. Segundo. Aí, eu dou só sigo umas telas aqui, coloco o não. Vou demorar agora umas telinhas aí. Dá o Enter. Agora ele vai gerar tudo novo com o que a gente já marcou.
Ó, próximo resumo, sim, aqui já está com as alterações, já estão os valores, diferentes aqui. Na dúvida, a gente consegue ver, ó, comparando 59, 6, 20 aqui, ó. Se olhar o fluxo 7 ali, que foi tudo que a gente, as 5 guias que a gente tirou, aqui tinham 25 debitadas, agora tem 20 só. As 5 a débito já não estão mais debitadas. Então já mudou. E aí, isso aí teve influência. Que era no normal, uma das guias era fluxo, a contrapartida era tesouro, que é aquela primeira lá, do FEASP, e as outras 4 teve influência no ICMS. Então era 1.320 creditado, vão ser creditados só 1.316. Não vai ter aqueles 4 créditos do ICMS Ampara, que a gente tirou. Então, para tu ver que fecha direitinho. Saíram 5 daqui e também saíram 5 daqui. Certinho. Próximo resumo. Sim, aí é o de contas, né? Não precisa ir até o final ali. Pronto, agora é esperar uns 10, 15 minutos ali para poder baixar o relatório de novo lá no site da RPE lá e aí jogar aqui para comparar. Não sei se tem alguma dúvida aí, Roberto. Não. Tudo tranquilo. Tranquilo, né? Tá. Então, a princípio está resolvido isso aqui. Agora, a gente tem que ver esse PROA aqui. O PROA, que eu sugiro, enviado a prévia. Eu vou botar em cima da prévia aqui, que é só para gente mesmo. Cadê o e-mail? O e-mail da prévia foi tu que mandou, né? Eu copiei você. Sim. Sim. Tá aqui. Eu vou botar em cima dele, ó. E-mail da prévia. Só para ter uma base aqui do que vou encaminhar para o Edevaldo. Edevaldo que abre os provas ali. Vou copiar você. E o Ricardo. Não, é isso. Que é esse ajuste aqui, ó. É esse aqui, né? Esse aqui vai ser via prova. Esse aqui. Eu vou copiar ele de novo lá. Pronto, fica claro aqui no e-mail o que a gente vai fazer. Cara, é isso. Ele vai abrir um PROA, manda, a gente faz aquele despacho lá, né, debitar essa conta aqui, acreditar essa conta aqui. Isso aqui do PGE, da PGE, ela é enviada para seccional 6 ali, que a gente sempre manda, só que para o Márcio Moreira. Então vai ser os cuidados do Márcio Moreira. Márcio Josué, como que é o nome dele todo aqui? Márcio Josué Moreira, da CAGE. Aí a gente vai mandar os cuidados dele, que ele também é na seccional 6 ali, só que você pode ser os cuidados dele, que ele trabalha com a conta essa conta da FUPGE. Vou mandar aqui já. Ele abre. E é isso. Acho que é isso, cara. Agora é esperar baixar ali para poder jogar aqui as novas informações, comparar, ver se está tudo zerado. Se tiver tudo zerado, cara, aí é só esperar. Aí é esperar a arrecadação ali, acompanhar e para poder executar. Daí vai executar aqui. E as informações aqui das guias, vai estar aqui como já efetuado, de marcação provisória, só organizar aqui, deixar na coluna. Não sei até quando a gente pode fazer isso aqui. Isso aqui, eu fiz um somatório aqui, mas nem... Depois fica tudo tão bagunçado que eu nem uso isso aqui para nada. Isso nem vai precisar. Só fazer um total, tentar fazendo um total por mês ali, por fluxo, na verdade. Mas não sei, alguma vez eu queria
confirmar ali as informações e fiz esse total ali, mas nem precisa. Acho que só é bom manter as linhas aqui, essas guias que foram desmarcadas. Mas acho que é isso, cara. A gente pode esperar ali para baixar e aí fazer a comparação. Aí a gente pode ir conversando pelo chat ali. Se tiver alguma divergência, aí a gente conversa e tenta entender. Mas eu acho que vai ficar zerado. É para estar zerado, né? E principalmente essa parte aqui. E aí é isso. Aí é só esperar uma arrecadação para a gente poder executar. Aí a execução não tem problema. Aí eu vou ver se eu termino de escrever durante a semana isso, essas anotações aqui, aí te mando. Vou Pronto. copiar o Ricardo também aí. É deixar isso aqui disponível, né? Posso até deixar na pastinha lá, enfim. Aí eu vou terminar, deixar uns detalhes aqui para gente deixar anotado. Ficar melhor para todo mundo. Beleza, então, Roberto? Beleza, Anderson. Eu vou baixar e comparar. Se quiser baixar e comparar ali também, ver se está Sim, zerado. sim. Vou deixar na minha planilha ali. Se quiser fazer em paralelo, faço, fica à vontade ali. Mas qualquer dúvida é só chamar ali, cara. Beleza? Pronto, meu irmão. Se precisar também de qualquer coisa aí, é só falar, viu? Beleza. Valeu, cara. Um Na hora, abraço, meu irmão. Roberto. Valeu, abraço. Valeu.